Olá, meus amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja presente na sua vida, na sua família, no teu trabalho, na sua jornada. Outra vez juntos aqui no nosso canal este que é uma comunidade de pessoas que têm as mesmas aspirações de conhecer, de meditar, de se alimentar da palavra de Deus. E isso é muito importante na nossa caminhada de fé, cada dia crescendo e aprimorando os conhecimentos. O vídeo de hoje, ele nasce de uma pergunta que alguém nos enviou, sobre esse momento que nós estamos vivendo, a questão da Páscoa. E a pergunta é a seguinte: a igreja evangélica protestante ou a igreja cristã de uma maneira geral deve comemorar a Páscoa? Uma pergunta muito interessante. Fique conosco até o final desse vídeo e eu vou trazer aqui uma reflexão bem apropriada, bem interessante, que vai colaborar com o nosso entendimento sobre essa importante temática bíblica. Vamos em frente. Olha só, quando você pergunta assim: a igreja deve comemorar a Páscoa, deve se envolver com a Páscoa, você está trazendo para debate algo que não é assim uma coisa simplória. Você precisa de uma análise mais acurada dessa temática para você poder entender o significado, a aplicação e até que ponto nós cristãos, enquanto cristãos, podemos chegar em relação a essa festa maravilhosa, bonita, inspiradora, que é a festa da Páscoa. Então eu vou trazer aqui esse debate baseado em 3 pontos que eu acho eles fundamentais. Em primeiro lugar, a origem da Páscoa. Nós precisamos ter um entendimento como é que a Páscoa se originou. E todos nós conhecemos de perto essa questão. Israel, ele nasce de fato como nação, vamos dizer assim, como um povo, quando Jacó entra com a sua família no Egito. Jacó, seus filhos, toda a sua casa, José, que anteriormente havia sido vendido como escravo, agora não é mais um escravo, ele é o governador do Egito. E então ele manda buscar a sua família. E a Bíblia diz que, em consideração a José, o faraó que reinava então, ele dá o melhor da terra do Egito aos filhos de Israel. Esse povo israelita, que agora aqui é representado por Jacó e a sua família. Só que esse tempo vai passando e alcançando aí décadas e décadas e séculos. Se diz que Israel viveu aí 400 a 450 anos no Egito e grande parte desse tempo na escravidão, porque aquele faraó que fez aquela aliança com José, que recebeu dele aquela cooperação no sentido de livrar o Egito de uma catástrofe, de uma mortandade pela fome, esse faraó, o tempo passou, ele saiu de cena.
Aí veio depois outros e outros e outros, até que chegou o momento que subiu ao trono alguém que não tinha lembrança nenhuma de José. Então nenhum vínculo de compaixão, de reconhecimento com os filhos de Israel, que agora era uma nação enorme dentro do Egito. E aí nesse momento que há o chamamento de Moisés, que havia sido um príncipe egípcio, mas que fugiu de lá por um episódio, foi para o deserto e lá ele tem um encontro com Deus e Deus o chama e dá a ele a missão de ir a Faraó e pedir que Faraó libertasse os filhos de Israel para que eles fossem ao deserto oferecer culto ao Senhor. Esse é o ponto de partida para você entender a Páscoa. E aí Moisés vai com Arão, só que Faraó ele se recusa. Aí vem as pragas, que também é outro tema que nós conhecemos muito bem. Deus começou a punir a nação egípcia em virtude da recusa de Faraó em atender o pedido de libertação do povo hebreu. E aí as pragas vão se sucedendo até que chega o momento final que Deus resolve punir o Egito, exterminando os primogênitos de todos os filhos do Egito, inclusive dos animais. E aí é que começa a questão. Israel está ali, e então o anjo do Senhor, o anjo da morte aqui designado, ele vai passar ali e ele vai exterminar todos os primogênitos dos egípcios e também dos animais. E é nesse momento que o povo de Israel recebe uma orientação. Qual era a orientação? A orientação é essa aqui, ó, que eles deveriam, um determinado dia do mês, que era o dia 14 do mês de Abib, ou Nissan, que por esse motivo tornou-se o primeiro mês do calendário hebraico, que nesse dia, 14 de Abib, eles deveriam matar um cordeiro, um animal perfeito, com todas aquelas características que a Bíblia determina. Moisés orientou o povo nesse sentido, E aí eles deveriam matar esse cordeiro, imolar, e deveriam comer esse cordeiro. Então, esse ato deveria ser praticado, e o sangue desse cordeiro eles deveriam aproveitar para aspergir as portas, da casa em que eles estavam morando. Todas as casas dos hebreus deviam ser marcadas com o sangue daquele animal. Qual a finalidade? Para que quando o anjo viesse, ele poupasse aquela casa. Ele entraria só na casa dos egípcios. Onde tinha a marca do sangue, era o sinal que ali era uma casa habitada por hebreus, israelitas. Então ali o anjo não entraria. Então o anjo vinha e fazia o quê? Quando ele via o sinal do sangue, ele passava por cima e ia para outra casa. É daí que se origina o nome Páscoa, Pessá, no hebraico, que significa o quê? Passar por cima, uma alusão ao que o anjo fazia por orientação divina. Essa é a origem da Páscoa. Passar, Pessar, no hebraico, passagem, passar por cima. Dito isso, eu quero passar para o segundo tópico dessa sinopse teológica que nós estamos fazendo. O segundo tópico é o seguinte: a Páscoa é uma festa judaica, hebraica, israelense. Isso é algo muito importante que todo estudante das Escrituras tem que ter na cabeça. Nós, líderes, pastores e crentes no sentido geral, nós temos que ter essa informação, que ela é muito preciosa para a gente não entrar por caminhos
tortuosos no que se refere à Páscoa. A Páscoa é uma festa hebraica, judaica, israelense, estabelecida por Deus. Para quem? Para os filhos de Israel. E por que ela foi estabelecida? A partir desse ato lá. É porque aquilo tinha uma ligação direta com o propósito de Deus para com aquela nação ali, que não era mais a família de Jacó, era um povo numeroso. Dizem que quando Israel sai do Egito, ele sai ali um contingente de mais ou menos aproximando a 3 milhões de pessoas. Só homens de guerra tinham 600 mil. Uma grande nação para os padrões da época. Tá certo? Então a festa da Páscoa é uma festa hebraica. 14 do mês de Abib, não é? Repetindo aqui, eles imolariam o cordeiro sem defeito, e eles não poderiam comer, eles não poderiam comer esse cordeiro nem cru e nem cozido, tinha que ser assado. Eles assavam esse cordeiro e eles comiam com pães sem fermento, né? E também com ervas amargas. Era uma refeição que, como se fosse a última refeição que eles fossem fazer ali no Egito, e com as sandálias nos pés, né? Preparados para a qualquer momento deixar aquele território e partir para a terra prometida, tá certo? Então, eles comiam esse cordeiro assado, e depois dessa instituição, dessa Páscoa que aconteceu ali, no ato que antecipa a saída deles do Egito, a Páscoa ela não foi comemorada pelos judeus, pelos filhos de Israel, assim de maneira contínua. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós descobrimos que depois da saída do Egito, para aquela peregrinação de 40 anos, nesse período de 40 anos, aconteceram apenas 2 comemorações da Páscoa. Uma no pé do Monte Sinai, no comando de Moisés, né? E a outra já lá na entrada do Jordão, nas proximidades da Terra Prometida, entendeu? Já no comando, evidentemente, de Josué. Josué circuncidou todo mundo ali, e ali eles festejaram a Páscoa. Então, a Bíblia Sagrada, nós não temos notícia se houve outras comemorações, mas o texto canônico nos aponta essas 2 oportunidades em que a Páscoa foi comemorada. Tá certo? Depois disso, Israel se desviou, isso já de posse da terra prometida, eles se distanciaram, aí vieram os cativeiros, né? O cativeiro assírio, que varreu do mapa o reino do norte, e 100 anos depois o cativeiro babilônico, onde Nabucodonosor, ele entra ali e leva todo mundo cativo. Esse cativeiro de Babilônia dura 70 anos. Nesse período do cativeiro babilônico, também os judeus não comemoraram a Páscoa. Nós não temos essas informações, certo? A Páscoa só volta a ser comemorada por eles quando termina, finda nesse período aí de 70 anos, a conquista do Império Babilônico pelo Medo-Persa, lá na frente, que Ciro baixa um decreto permitindo que os judeus regressem à sua terra, a Jerusalém, e esse regresso se dá em etapas, pelo menos 3, e é aí que vai se comemorar a Páscoa já, quando aquele grupo ou grupos voltam para Jerusalém. Acontece, eles voltam a comemorar a Páscoa quando os grupos voltam ali já na liderança de Esdras e Neemias. Aí a Páscoa simples ali, mas nos mesmos moldes, volta a ser comemorada. Então nós falamos a origem da Páscoa, a Páscoa como uma festa hebraica, judaica, israelense, dada por Deus aos filhos de Israel, e aqui por final vem a Páscoa hebraica e a sua relação com a igreja cristã.
É essa relação aqui com a igreja cristã que é o cerne da pergunta, né, das dúvidas que surgem e dos erros praticados por algumas organizações cristãs em relação à questão da Páscoa. Por que que existe uma relação entre a Páscoa judaica e a igreja cristã? Existe por quê? É muito fácil isso, é muito simples, né? Jesus foi traído, preso, martirizado durante uma festa da Páscoa. Foi durante esse período aí, você vê isso claramente nos evangelhos, né? Quando se aproximam os últimos dias de Jesus, esses últimos dias do seu martírio, sua morte e crucificação ali, acontece exatamente no clima da festividade dessa festa de Páscoa, que era mantida como tradição entre o povo judeu, o povo de Israel. Você está entendendo? E isso tanto é verdadeiro que o próprio Jesus, quando você lê lá nos evangelhos, o próprio Jesus, ele pede aos discípulos que organizem a Páscoa. O que era a Páscoa? Era essa refeição, onde se comia, né? Um cordeiro e tal, ervas amargas e também o pão sem fermento. Talvez algumas outras coisas acrescidas ao passar do tempo, né? Para manter aquela lembrança. E qual era a finalidade de se comemorar a Páscoa? Sempre uma alusão àquele dia histórico de libertação que Israel havia recebido da parte de Deus. O livramento, a punição dos primogênitos, o livramento da nação, o anjo da morte poupando os filhos de Israel pelo sangue na porta da casa. Era para lembrar isso. O tempo de escravidão, de sofrimento e a libertação que Deus deu ao seu povo. Você está entendendo? A Páscoa, ela tinha uma importância não apenas religiosa para Israel, mas uma importância política, histórica. Era toda a história de uma nação ali, entendeu? Para que aquela geração ali, presente no tempo de Jesus, pudesse reviver os momentos que os seus antepassados viveram, passaram, entendeu como é que é? De dor, de sofrimento, e na trajetória de uma nação escolhida pelo próprio Deus para cumprir propósitos. Esse era o sentido da Páscoa, entendeu? Jesus comeu a Páscoa com seus discípulos, e aí é que vem a questão. No momento depois de participar daquela refeição, Jesus pratica um ato. E que ato foi que ele praticou? Ele pegou o pão e disse assim, olha, este é meu corpo que é partido por vós. Fazer isso em memória de mim. Semelhantemente, após, pegou o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue, bebei dele todos. Você vê a narrativa desse texto lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Você está entendendo? Então Jesus, ao fazer este ato, este é meu corpo que é partido por vós, ele leva os discípulos a refletirem sobre o que? A sua morte, o seu sacrifício, a sua morte substituta no Calvário para nos trazer a paz, a redenção e a salvação. Aí você pergunta, mas o que é que isso tem a ver, pastor, com a Páscoa? Tudo a ver. Por quê? A resposta está aqui. É que a Páscoa judaica, instituída por Deus lá no Êxodo, ela era uma sombra, uma simbologia, ela apontava para um acontecimento futuro, que era exatamente o quê? Que acontecimento era esse? A morte de Cristo na cruz do Calvário. É por isso que nós exclamamos, Jesus é a nossa Páscoa. Por quê? A Páscoa judaica, a festa em si, instituída por Deus aos filhos de Israel, ela era uma profecia, ela anunciava algo que o futuro ia nos mostrar, que era o sacrifício de Jesus. Quando você vai lá estudar todas as particularidades daquela celebração de Páscoa, você percebe algumas coisas interessantes. Exemplo, bem prático, né? O cordeiro, o animalzinho que era imolado na Páscoa, que era sacrificado, que era assado ali, ele não podia ter defeito. Ele tinha que ser perfeito.
Entendeu? Aquilo era o quê? Apontando para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele tira, ele perdoa, ele redime, ele salva, porque ele é o homem perfeito. Ele é o Cordeiro perfeito. João falou sobre ele quando viu, disse aos seus discípulos: olha, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E outra coisa, aquele cordeiro, quando os israelitas preparavam e comiam aquele cordeiro, havia uma recomendação que nenhum osso desse cordeiro poderia ser quebrado. Uma alusão também a Cristo na cruz, porque os prisioneiros condenados romanos, eles eram crucificados ali, eles tinham um tempo a permanecer ali. Se demorasse muito a morrer, eles iam lá, quebravam as pernas, mutilavam para talvez apressar o óbito. Quando eles chegaram lá, Jesus já tinha expirado na cruz. E a profecia bíblica é muito clara, né? A palavra bíblica é muito clara. Nenhum dos seus ossos foram quebrados. Então nós não temos dúvida nenhuma que o cordeiro imolado lá no Êxodo, por ordem divina, nas famílias hebreias que ali estavam, era um anúncio bem apropriado, pleno e completo, da ida de Jesus ao Calvário, levando sobre si as nossas dores e nos trazendo a paz pelo seu castigo. Sua morte vicária, substituta, nos deu a condição de filhos e herdeiro das promessas do Senhor. Então, aqui, a Páscoa é a sombra, o sacrifício de Jesus é o cumprimento dessa profecia, desse anúncio. É por isso que nós, entendeu, temos essa conexão com a Páscoa judaica. Jesus não cancelou a Páscoa, ele não anulou a Páscoa, ele comeu a Páscoa, estabeleceu lá com seus discípulos a Páscoa, como um bom judeu que ele era. Os seus discípulos também eram judeus, galileus, e eles viveram aquilo ali. Entendeu como é que é? Jesus não extinguiu a Páscoa, ela continua existindo, importante para os judeus, para quem foi instituída. Qual é o impacto para nós? É que sempre que nós falamos em Páscoa, não tem como desassociar a mensagem da Páscoa. Mas a mensagem da Páscoa em que sentido? De que ela é o prenúncio da morte vicária de Jesus no Calvário. Então, fechando aqui, Páscoa judaica é sombra, sacrifício de Jesus é o cumprimento da sombra, o cumprimento da profecia, o cumprimento do propósito de Deus que utilizou-se de uma figura lá no Êxodo para tipificar algo maior que ele nos daria de presente, o próprio Filho, o nosso Cordeiro Pascal. Que coisa maravilhosa. Então, finalizando, a igreja comemora a festa da Páscoa? Não. Quem comemora a Páscoa são os judeus. A igreja celebra nos domingos, né, na semana que se dedica a isso, apresentações, mensagens, cultos de celebração, mas não para comemorar a Páscoa, mas para comemorar o sentido que a Páscoa nos deu, o cumprimento da Páscoa, que foi o nosso Cristo na cruz, morto, mas depois ressuscitado para nos trazer vida e vida com abundância. Alguém já disse por aí, né? Muita coisa sobre isso. Ela é união. União é Páscoa. Né? Esse negócio de ovinho, coelho, chocolate, isso é mercantilismo, né? Comércio que as pessoas fazem, mas Páscoa e sua origem, seu sentido e sua aplicação, é isso que nós caminhamos aqui. Que Deus te abençoe, que na sua igreja você possa aproveitar esse momento para falar ao mundo, dentro da igreja e fora dela, de que o Cordeiro Pascual foi sacrificado para nos trazer vida com abundância. Que Deus abençoe. Se essa ministração fez sentido para você, inscreva-se no canal, deixe seu comentário, acione o sininho para receber notificações e aquele
like abençoador, que é a oferta que você nos incentiva para continuar a fazer o trabalho que fazemos. Aonde você estiver, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, receba um carinhoso abraço do reverendo Ed S., da Assembleia de Deus, da Estrada Nova, em Belém do Pará.